Fala galera, somação de vetores, cabo de guerra, é essa a história basicamente. Tem um vetor para um lado e tem um vetor para o outro. Onde que isso vai dar? Onde que isso vai terminar? Para onde tiver maior força é para onde o cabo de guerra vai ser puxado. Só que quando a gente fala de somação de vetores, não necessariamente a gente está falando só de dois vetores e tão bonitinho que nem numa corda. A gente pode estar falando de uma questão tridimensional um pouquinho mais complexa. Então tem uma historinha assim que a gente fala, para você somar vetores você tem que pegar a trombinha de um elefante e juntar com o rabinho do outro elefante. Então vamos supor que você tem um vetor que está fazendo assim, ó, nesse sentido, e um vetor que está nesse sentido. Eu não vou conseguir fazer com os braços assim. Então vamos colocar um vetor nesse sentido e outro vetor nesse sentido. Então o rabinho e a trombinha do elefante, beleza? Vou colocar a trombinha de um junto com o rabinho do outro. Então o que vai aparecer? Esse espaço daqui, ó, do rabinho do primeiro para a trombinha do último, é o vetor resultante. Então se eu tenho uma força puxando nesse sentido e outra puxando nesse sentido, a ideia é que o final disso seja uma força que vem para cá, nesse sentido aqui. É esse o cabo de guerra. Então é um cabo de guerra mais maluco. Aí vai pensando que você consegue ter forças em três sentidos. Então eu posso ter uma força me puxando para frente, uma força me puxando para o lado, outra força me puxando para trás. Eu não sei se eu vou para frente, para o lado ou para trás, mas a soma delas vai me deslocar numa única direção. Tem outra forma de você ver essa questão de somação vetorial, que é assim, ó, tem esses mesmos dois vetores, né? Eu posso colocar assim, ó, rabinho com rabinho, tá? Daí eu traço uma paralela com esse daqui e traço uma paralela com esse daqui. O que der de resultado aqui no meio vai dar o mesmo vetor se você tivesse juntado um elefante com outro lá que a gente tinha falado. O interessante dessa história é que muitas vezes você vê que o corpo da pessoa está pendendo para um lado ou para o outro e você precisa olhar como que o corpo dela está se comportando para você ver o que está fazendo com que a resultante leve o corpo dela para um lado ou para o outro. Então, sei lá, a pessoa está inclinada para frente. Por que ela está inclinada para frente? Será que ela está com essa musculatura aqui encurtada, ela está sendo puxada para baixo? Quer dizer, tem um vetor muito forte aqui, o vetor aqui de trás não está sendo forte o suficiente. Será que eu consigo lidar ainda com a questão de acertar a coluna dessa pessoa que não teve uma deformação plástica ainda? Ou a pessoa está andando inclinada para o lado? Quer dizer, eu tenho alguma coisa muito forte aqui, alguma coisa muito fraca desse lado. Eu tenho um vetor puxando muito para baixo aqui, eu tenho um outro vetor que eu não sei se está empurrando para cima ou se o outro para baixo aqui não é o suficientemente forte para manter essa pessoa equilibrada. Eu começo a brincar no treino com esse equilíbrio de vetores, com esse equilíbrio de forças. E eu começo a alinhar a pessoa com isso. E alinhar a pessoa, equilibrar a pessoa, harmonizar a pessoa é sinônimo de saúde, é sinônimo de rendimento, é sinônimo de longevidade atlética. Então o que vai acontecer? No final das contas, não é porque eu estou fazendo muita força para um lado e muita força para o outro que eu consigo ir exatamente onde eu quero. Porque eu posso estar fazendo muita força para um lado e muita força para o outro, e ao invés do meu vetor estar assim, ó, que eu vou ter uma resultante que vai dar lá em cima, eu posso estar com os vetores assim, que vai dar uma resultantezinha curtinha. Não entendi nada. Sim, pega uma pessoa que está correndo, orienta a pessoa para correr com os braços nesse sentido, que você vai jogar o vetor para frente e isso vai ajudar o corpo dela a ser puxado para frente. Se ela correr assim, para quem é do meu tempo, correr que nem coisinha de Jesus, você fica jogando o vetor para lá e para cá, para lá e para cá, e a resultante que você tem para frente é mínima. Então você joga contra o patrimônio, né? O Rivaldo da seleção brasileira corria muito assim, né? Se ele colocasse aqueles braços para frente, certeza que a velocidade final dele seria muito maior. Eu posso usar as forças, então, posso usar os vetores contra a minha tarefa ou a favor da minha tarefa. Como é que eu uso a favor no levantamento de peso? O vetor das minhas pernas, ele segue exatamente a posição anatômica da minha perna. Então eu tenho que mandar um peso para cima. Se eu tiver com a minha perna assim, ó, eu vou decompor esse vetor aqui numa parte vertical e numa parte horizontal, tá? E meu vetor total é esse daqui. O que me interessa para levantar peso ou para saltar é esse vetor vertical, tá? Mandar para cima. É esse daqui. Se eu afastar mais ainda, ó, eu diminuí o meu componente vertical, percebe? Ó, tava aqui a perna, eu vou deslocar uma só. Pumba, fiz isso daqui. Ó. Eu diminuo o meu componente vertical, eu aumento o horizontal. Esse horizontal aqui é o que a gente chama de atrito. Agora, se eu aproximar uma perna da outra, ó, olha o quanto agora que eu tenho de componente vertical, quase nada de componente horizontal. Então eu beneficio o meu levantamento de peso, eu beneficio o meu salto com isso. Lógico que tem questões anatômicas também. Você pega uma pessoa para levantar kettlebell, naquele movimento que a gente passa os dois entre as pernas. Se a pessoa tem baixa estatura e não tem uma boa mobilidade no plano frontal, ela vai ter que abrir muito as pernas. Então ela abre muito as pernas, ela perde o componente vertical aqui, tá? Lembra, aqui é um componentão, aqui é um componentinho, só que de algum jeito ela vai conseguir levantar. Então como que ela vai fazer isso? Botando força pra caramba em alguma outra musculatura. Normalmente quem trabalha com base muito aberta tem um senhor de um quadríceps, e isso acaba compensando essa deficiência mecânica. Beleza?